o Mujica é um ícone. Em qualquer lugar que tu vai lá, tem os botam com o nome do Mujica. Então, aí nós tivemos dando um passeio pela Montevidéu antiga, né, onde tem a casa do presidente, que não é uma casa, é uma mansão, uma coisa espetacular. E o Mujica e o Tabaré Vázquez nunca moraram naquela casa, porque eles moravam onde eles eram mesmo, onde era a casa deles, o apartamento, coisa. Então, eles pegaram uma linha assim de como é que a gente diz, para mostrar para o povo que o que eles faziam não era demagogia barata, não. Eles cumpriam o que eles prometiam na campanha. E agora, na última eleição, teve um intervalinho aí que ganhou o. Me esqueci o nome do presidente, e já voltou de novo à frente ampla do Uruguai. Então, é com tristeza, mas infelizmente a vida é assim. O nosso ciclo de vida tem início, meio e fim. Então, mas deixou um grande legado de aprendizado, de coisas, de política. Então, com muito pesar, a gente noticia aqui, né, essa morte do Mujica. Vida longa ao Mujica. O Ari Carré, a gente estava com um pequeno problema com o áudio, tá? No início, né? No início não, a tua fala foi quase toda pega. Só o início do programa mesmo que a gente estava sem áudio. Então eu vou começar dizendo para os companheiros e companheiras que estão no nosso retorno. Tivemos um pequeno problema de áudio, mas já retornamos e a partir de agora o Antônio não teve a voz gravada nem grifada, mas o Ari sim. Então nós vamos dizer que estamos no ar com o FPL Comunidade, estamos ao vivo, né? A gente comprou o programa ao vivo, estávamos em imagem, mas não em áudio. Agora os companheiros estão nos escutando e também estão nos vendo, né? Pelas plataformas de comunicação do Sindicato Azul FPL. A gente abriu o programa de hoje, fala hoje dia 13 de maio, né? Dia da abolição da escravatura, né? Depois a gente vai ter que falar sobre um pouco sobre o tema, mas a ideia aqui é apresentar a chapa, única chapa escrita no processo de eleição, né, para a coordenação do Sindicato ASUFEPEL, né, período aí 2025, 2027, ok? E nós trouxemos então os companheiros, o ASUFEPEL Comunidade vai se prestar até o final, até a eleição, né, que acontece no dia 3 de junho, a apresentar a chapa. Semana passada a gente apresentou praticamente todos os membros, né, que compõem essa chapa, que tem uma denominação Uma História de Lutas, né? Então a gente levou o programa especial para isso. A gente foi interrompido porque soubemos, né, da triste notícia da morte do companheiro Mujica, né? Pepe Mujica, presidente do Uruguai, senador do país latino-americano, né? Grande companheiro de luta. E nós falávamos lá na fala do Antônio de uma atividade que a gente fez lá em Rivera, que fez fronteira lá com o Santana do Livramento, na cidade do Uruguai. E o Antônio fazia um relato que a gente acabou encontrando essa referência política não só aqui na América do Sul, mas em todo o mundo. Nós acabamos encontrando ele num restaurante. E aí o Antônio fazia um relato de como é que foi esse encontro na época, né? O então ex-presidente da República fazia campanha, o atual presidente. E como é que foi então? Repete para nós então, Antônio. Boa tarde para ti. O material vai ficar gravado agora nas plataformas de comunicação do sindicato. Depois a gente vai ver e rever. Eu estou aqui com o Antônio Azambuja, o Ari Carré e o companheiro Felipe Couto. Vamos começar as apresentações de novo. O Ari vai fazer se apresentar de outra vez e depois fala um pouquinho do Pepe Mujica. É uma triste notícia e a gente deixa aqui as nossas condolências para os amigos, para as amigas e também para todos os familiares, né? Por que não? Companheiro Pepe Mujica. Boa tarde para ti, Antônio. Boa tarde novamente, né? Porque programa ao vivo tem dessas coisas. Né? Eu acho que foi acidental. Não vou ficar duvidando do nosso colega. Mas não, a gente tinha feito esse relato, eu, o Felipe, a Mara, a Zedeni, nós tivemos, através do FPEL aqui, participamos da homenagem de uma das
acho que talvez as últimas homenagens que o presidente Mujica tenha recebido. E foi uma homenagem feita pelo FEPEL com indicação do professor Javier, né? Então, Javier do Zardo, né? O professor teve essa excelente, né, ideia de fazer essa homenagem merecida, né? Muito, muito merecida, para o nosso sempre presidente Mujica. E estando lá, né, nesse evento, a gente depois saímos, né, para jantar, e aí tivemos a felicidade, né, o privilégio de encontrar o Mujica com com a comissão dele toda. E a gente aí conversamos né, e fomos convidados, tinha um comício ainda as eleições para presidencial ainda tem comício, e fomos convidados para participar do comício. Foi um privilégio para a gente, né, participar, assistir o comício com a fala do Mujica e a fala do candidato que ele apoiava. O candidato que foi eleito, né, o Ari, que conhece, acabou nos dando uma aula de história aqui sobre a vida do Mujica. E mais ou menos, né, foi esse relato. Eu, né, eu até agradeço ao sindicato, né, por ter tido esse privilégio de ir à Ribeira e participar. E a gente sabia na época que né, da doença que ele estava, né, que estava em mais ou menos era era terminal essa doença, e agora a gente vem, né, receber hoje essa notícia, né, para a gente muito triste. Muito bem, a gente vai bater papo aqui, falar com os integrantes da chapa Uma História de Lutas, né? Sobre esse processo eleitoral que se avizinha, né? No dia 3 vai acontecer a eleição, é chapa única, né? Mas eu queria só esticar um pouquinho, Felipe, porque tu também acabou cortando o teu áudio, né? Obviamente a gente já pede desculpas para os companheiros e companheiras que estão nos escutando e agradece pelo retorno, porque se nós estamos ao vivo e com a questão da técnica, é importante que vocês nos relatem. Se está chegando o áudio bem, se não está agora, a gente já viu que está chegando, então tá bacana. Tá legal? Felipe Couto, boa tarde para ti. Temperatura 22 graus. 22 graus, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado aqui em Pelotas. O Felipe também esteve nessa comitiva do ASUFEPEL, né? Exato. A gente esteve lá representando a entidade numa atividade da Universidade Federal de Pelotas, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho daquele momento, porque sempre a Felipe Couto acompanhou uma das maiores referências, não só da América Latina, mas do mundo, que se chamava Pepe Mujica. Bom, acho que eu não tenho muito mais a falar, além do que o próprio Antônio Macanudo já falou pra gente, de relatar do momento. Acho que só que para acrescentar é a relação do professor Javier Luzardo com o Mujica, né? Qual que é a questão? O Javier, ele é nacional uruguaio. A família dele veio fugindo da ditadura aqui pro Brasil, como vários. E aí, enfim, em homenagem, inclusive, à luta, né, do Mujica na ditadura, que veio essa honraria do título honorífico de doutor honoris causa pro Pepe Mujica. Eu fico muito feliz que eles tenham conseguido dar esse título ainda em vida. Isso faz pouca coisa mais do que um ano, foi em abril do ano passado. E já nesse evento a gente teve notícia não do câncer especificamente, mas que ele estava doente. A gente já conversando com a assessoria quando a gente conseguiu encontrar eles, ficou sabendo que ele já estava jantando coisas mais leves, estava com alguma dificuldade nesse sentido. E pouco tempo depois ele anunciou o câncer no esôfago, que acabou sendo não a causa da morte, que não foi divulgada, mas a razão de saúde que fez ele ficar mais recluso agora ao longo desse ano. E aí, enfim, é difícil encontrar uma coisa legal para dizer nesse momento, especialmente do falecimento, porque é um ícone na história da política latino-americana, que nem o Ari estava contando, que tem uma trajetória forte, pesada, de luta contra a ditadura, que nem aqui a gente tem um baita exemplo na presidenta Dilma. Mas, ao mesmo tempo, ele representa, acho que até que tu comentou, que nem o Lula é pra gente, o Mujica sempre foi essa figura conciliadora e forte e uma cara para a esquerda democrática do pós-ditadura. E é uma perda que a gente
ainda vai sentir ao longo do tempo, com toda certeza. Da mesma forma com que a gente já se prepara no país, não estou de nenhuma forma condenando o presidente Lula, mas tendo que se preparar para essa transição de que cara a gente vai dar para a democracia do país daqui para frente. E isso bota isso em pauta de novo, né? Isso traz à tona, como sempre, quando o presidente Lula, no final do ano passado, passou pela cirurgia na cabeça, nos dá esse susto, de novo agora com o falecimento do Mujica, dá uma ansiedade em mim, pelo menos, de novo, de que símbolo a gente toma, para que nome a gente aponta quando a gente precisa enfrentar o fascismo, a ditadura, entende? Acho isso muito complicado e ainda estou processando essa... Não, eu só queria que vocês percebessem que assim a gente estava preparado para fazer um programa de apresentação de integrantes da chapa e aí vem a notícia do falecimento do Mujica e aí nos pega de surpresa. A gente está praticamente ao vivo quando a gente recebeu. A gente começou a olhar os portais e aí todos eles, CNN, UOL, CUT, a própria Fazubra, todas repercutindo a morte do Mujica porque realmente ele é a referência. Eu quero só trazer alguns elementos aqui, eu quero passar a fala para o Ari, porque o Ari ele tem muito mais conhecimento do que foi o Mujica e o que representa não só para a América Latina, mas para o Brasil, do que este que vos fala, né? Então, assim, Mujica, 89 anos. Em 2024, ele foi diagnosticado com um câncer, e um câncer de esôfago. Em uma entrevista coletiva, ele disse que não ia fazer o tratamento, que não ia usar tratamentos muito evasivos, né? E anunciou naquela época que usaria os cuidados paliativos. E aí eu quero entrar na figura da companheira Julieta Garricon de Fripe, que é quem coordena, que é diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas e também coordena a unidade de cuidados paliativos da Universidade Federal de Pelotas. Na época, Mujica já reconhecia como sendo fundamental os cuidados, né? Então, veio a público em janeiro de 2025, a informação é que o câncer havia então se espalhado por todo o esôfago e que ele faria então esse tratamento de cuidados paliativos. E um comentário do Mujica, eu acho que fica é importante que a gente diga assim, ó, abre aspas para o Mujica e fica essa fala para que fique em registro. Abre aspas. O câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu faça que consiga parar. Por quê? Porque eu sou um idoso e porque eu tenho 2 doenças crônicas. Meu corpo, não, aguenta. Ele dando essa entrevista, então, para o jornal uruguaio Brusqueda, em 7 de janeiro de 2025. Então, percebam, ele já estava doente, ele estava mesmo assim, ele estava fazendo campanha. E fazendo campanha e andando por Santana do Livramento e também ali na divisa, né, entre de Brasil e Uruguai, que era Riviera. Então, ali eu queria que tu falasse um pouquinho para nós. Perde muito, né? Perde muito o Brasil, perde muito a América Latina, mas perde demais o mundo, né? Porque ele com certeza era uma das referências. Ele vai ser, continua sendo, para os livros de história, referência da política mundial. E como não pegou o áudio no qual eu te cumprimentei, eu agora vou te dar uma boa tarde para ti. O material fica gravado e tu pode falar um pouquinho do Mujica e fica à vontade que a galera quer te escutar. Eu não sei se o que eu falei aquilo não ficou gravado. A primeira parte só, a segunda não. Pois é, agora já nem me lembro mais o que eu falei. Fala de novo. A gente vai falando de improviso. Né? Então, aqui não tem script, não tem coisa nenhuma. Então, a gente vai falando o que vai se lembrando. De repente, eu posso até falar coisa que eu não falei na primeira intervenção. Mas o Mujica, ele, nas primeiras greves, que aqui talvez o Felipe nem era nascido e o Jorge era muito pequeno e macanudo também, né? A gente tinha muito esse negócio de passar. Naquele tempo era. Como é que era? Não era DVD? Como é que era? Era DVD? Sketch? Não, já era DVD. Eu não me lembro, acho que já era DVD, eu acho, né?
Então, ah, nas greves que a gente fazia lá em 85, 90, 90 e poucos, sempre tinha uma projeção de uma liderança. Foi aí que eu comecei a conhecer o Mujica, porque também não conhecia. E a gente começou a conhecer a história política de cara que resistiu à ditadura no Uruguai, né? Que foi muito violenta também, como todas as ditaduras, né? E ele foi um cara preso, né? Ele foi confinado numa sala de um por um, assim, né? Ele praticamente, ele sempre falava que ele tinha problema de rins, porque ele, para ir no banheiro era uma vez, talvez, quando deixavam ele ir, era uma vez por dia para ir ao banheiro. Então, quer dizer, olha a atrocidade que fizeram com ele e com outros tantos, né? Naquela época eles chamavam de tupamaros, né? Então, para mim, que era, naquela época eu era muito jovem, né? Quando deu essa ditadura no Uruguai, a gente achava que Tupamaro era um bicho-papão. E não, eles estavam lutando pela democracia, o que sempre o Mujica pregou dentro do Uruguai, a democracia. Então, eu tive no Uruguai há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Talvez eu tenha repetido, não sei se ficou gravado na primeira intervenção, mas o Mujica, ele não morava no centro da cidade. Ele já não era mais presidente. Eu acho que ele era senador nessa época. E ele morava tem um morro lá em Montevidéu, que é raro, no Montevidéu tem um morro. Ele morava, tipo assim, 10 quilômetros do centro da cidade. E a gente notava que o povo uruguaio, ele é muito politizado. Por exemplo, nós tínhamos uma como é que a gente chama aqui? Um guia turístico, que nos apresentava os locais turísticos de Montevidéu. Então, ela dizia assim: aqui morou o meu presidente, aqui o meu presidente, era o meu presidente, era o meu presidente. Não é como diz em outros locais que aqui mora fulano de tal, né? Então, naquela época, por exemplo, nós fizemos um city tour na cidade de Montevidéu e mostrando, por exemplo, aonde Brizola ficou muito tempo exilado, né? Também outros políticos brasileiros, mas de nome assim mais famoso que todo mundo conhece, é o Brizola, que tinha uma casa perto da avenida, que eu não sei como é o nome da avenida, acho que é 25 de julho. Eu não me lembro o nome da avenida que, que, que passa na beira do rio La Plata, né? La Plata, né? Então, ali, por exemplo, eles nos mostraram aonde era a casa do presidente. Eu já falei antes, não sei se ficou gravado, mas que o Mujica, primeiro o Tabaré Vázquez, não morou, porque ele achava que era uma ostentação um presidente morar naquilo que era lá, era uma coisa espetacular, era mais de uma quadra de casas e seguranças e o que tinha direito um presidente. Eles moravam na casa deles. E o Mujica tem uma história muito bonita, que ele tinha um fusquinha azul. E, na época, os caras ofereceram para ele 5 milhões de dólares pelo Fusca. E ele não quis vender. Viu? Olha a inteligência do Mujica, porque isso é um entendimento meu, né? Não estou dizendo que foi dele, mas eu acho que ele pensou nessa coisa. Porque os caras tentaram comprar ele, por exemplo, um Fusca. Nem sei que ano aquele Fusca que ele tinha, acho que devia ser 60 e poucos, né? O capitalismo queria comprar por 5 milhões, para mostrar que todo mundo é a mesma coisa, e não é. O Mujica era diferente. Não tinha preço. Né? Então, isso aí são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, a gente lê alguma coisa, né? Algumas coisas alternativas que a gente vê, porque na mídia comercial tu não vai ver isso. Né?
tu vai ver que hoje mesmo as pessoas distorcem as coisas e dizem aquilo que eles querem que o povo vai ouvir e vai dizer assim, ó, é verdade. Na realidade, não é. São coisas assim. Mas isso é um assunto muito... Ele deveria ter muito tempo para falar sobre isso. Bom, são 16 horas e 56 minutos. Eu vou me atrever, eu juntei aqui no início do programa até agora, eu dei uma juntada de alguns elementos e algumas informações sobre o Mujica. E vamos ler, que eu acho que é importante para registro histórico. De nome José Alberto Mujica Cortano. Nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu, capital uruguaia. Descendente de italianos e bascos. Mujica era filho de pequenos agricultores. Após a morte do pai, Mujica trabalhou como florista com a mãe. Pepe foi casado com, e aí o nome, depois me perdoem, porque eu vou tentar a pronúncia, Lúcia Tabolansky. Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. O casal morava em uma chácara em Rincón del Cerro, deve ser Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde Mujica manteve as raízes familiares e continuou cultivando flores e hortaliças. Mujica mantinha a vida sem luxos. Quando presidente, e aí que o Ari acabou de mencionar, ele renunciou a parte do salário e doou mais de R$ 1 milhão para um plano de habitação social. Pepe andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material. Comportamento que lhe rendeu o apelido de presidente mais pobre do mundo. Alguns elementos, só ver que a história é muito rica, né? E tem muitos elementos que a gente poderia trazer aqui, mas fica um simples registro, né? De um pouquinho do que foi e o que vai ficar para os registros da história, o companheiro Pepe Mujica, presente. Muito bem, Felipe Couto, se você quer falar mais alguma homenagem, prestar algum tipo de fala como presidente, depois, obviamente, o sindicato vai promover outras ações, né? Porque o Mujica é referência, né? Mas agora para nós entrar na pauta. Eu tô mais preocupado que a gente tem que encerrar a pauta, porque a princípio a gente tem reunião agora às 5 e são 4h59, né? Não sei se a gente carrega a pauta em 30 segundos. 30 segundos? 40 segundos, então. Não, agora 20, né? O tempo vai passando e a gente vai... Bom, bem rapidão, então, a ideia mesmo do programa era apresentar os integrantes da chapa, que tem 3 nomes, Ari Carré, Antônio Zambuja e Felipe Couto. Fala um pouquinho da eleição, quando é que vai acontecer, dia 3 e na próxima semana, terça-feira, 15 horas, a gente vai trazer outros companheiros para estar apresentando e continuando o trabalho de apresentação da chapa. Certo, acho que a gente passa a palavra então para o pessoal que tem mais o que dizer, né? O Antônio pela geral e o Ari pela administrativo e financeiro. Atual administrativo financeiro, geral e atual administrativo financeiro. Não sabe se vem nessa pasta, daqui a pouco ele vem para sim. Como eu e o Ari vou dividir, isso é que nem debate em eleição. Vou de 30 segundos, vamos fazer 15 para cada um. Conclua, companheiro. A eleição é 13 de junho e que a gente pede aqui é que o pessoal vá votar, mesmo sendo chapa única, né? Que vão lá na urna e depositem seu voto. Como diz o Ari, mesmo sendo contra ou a favor, que vá lá, porque mesmo sendo uma chapa única, é preciso que a gente tenha, né, o respaldo da categoria para bem representar todos, né, a todos da categoria. A gente viu nesses últimos tempos aí, a gente enfrentou uma greve e viu a importância da gente ter o respaldo da categoria. O respaldo foi muito importante porque a gente enfrentou, né, problemas, que sabe como é uma greve, né? A gente tem numa greve, no momento, a nossa greve é mais a nível de governo federal, mas mesmo assim dentro da instituição, dentro da Universidade Federal de Pelotas, a gente, né, também tem lutas, né, tem embates que, claro, uma greve causa transtornos e isso aí não tem como evitar. E, né, como é 30 segundos, eu vou passar para o Ari aqui, para o Ari encerrar. Bem, o
O Azambuja já falou tudo, praticamente, aqui. Eu venho nessa disputa, mas não é disputa, é chapa única, né? Na coordenação administrativa e financeira, que já faz tempo que a gente está nessa coordenação, mas como é um órgão colegiado, não é dizer que o ARI é o dono de tudo, ou a coordenação geral é que comanda tudo, não. É uma coordenação colegiada que tudo é decidido numa sala de reuniões. Então, eu gostaria de convidar todos os associados da SUFPEL, que no dia 3 de junho vai ter urnas aqui na SUFPEL, lá no campus Capão do Leão, no campus Ângulo, não sei, vai ter uma urna itinerante. Então, que o pessoal vá votar, porque, mesmo sendo chapa única, a gente precisa do respaldo da categoria. A categoria é que comanda, né? Não é a direção, a coordenação que comanda tudo, não. Quem comanda é o associado, que é quem sustenta essa entidade e que vai muito bem, graças a Deus, né? Ela tem esse grupo político que comanda a SUFPEL, que faz muito tempo, né? E que tem o que tem, as lutas que travou, tudo. Isso sempre é um grupo. Tem várias pessoas que hoje estão afastadas, outros que já nos deixaram, mas também deram a sua contribuição. Então, por isso, o nosso lema é uma história de luta. Então, dia 3 de junho, todos à urna. Obrigado. Muito legal, vamos nos despedindo então, porque nós estamos pauta. Ari Carré, rapidinho, já aproveita o microfone e agradece, e pede para a gurizada vir, reforça o convite, dia 13 de junho tem eleição no SUFPEL. Obrigado pela participação, companheiro. Isso aqui é um programa muito bom, isso é bom porque a gente está saindo das mídias tradicionais, né? A gente nem consegue entrar nas mídias tradicionais. Então, aqui, deixar mais uma vez aqui para quem está assistindo, se é que tem muita gente assistindo. Muita gente. Muita gente, né? Muita gente. O Ibope está muito... Nem tem mais Ibope, mas... então, eu quero dizer que, não esqueçam, dia 3 de junho, das 8 às 20, né? 8 às 20, Acho né? que sim. Acho que é das 8 horas da manhã às 20 horas. O outro que eu me esqueci, no Hospital Escola vai ter uma urna também. Okay. Então, pessoal, vá e exerça seu direito de votar. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu queria deixar aqui só um recadinho. Aqui. Vai lá. Eu acho que o Aldrovando, Jorge e o Felipe aqui, que o Felipe é da comunicação, da coordenação de comunicação, até fazer uma entrevista com o Javier, como é que é? Javier, e para falar um pouco da vida do Pepe Mujica. Boa. Até. Tá bem? Tá ótimo. Obrigado e até uma próxima. Muito legal. Antônio Azambuja, tuas considerações finais, companheiro. Também, né, quero agradecer. O programa, a gente quer falar muita coisa, mas passa muito rápido, né? Mas eu quero, né, frisar mais, o Ari já frisou, de que todo mundo vai votar, mas eu quero cumprimentar e dar os parabéns aqui para o Felipe e para o nosso jornalista Jorge, que eles são, né, uma dupla que deu certo. Se essa dupla tivesse no ataque do meu time, do Inter, nós era goleador. Obrigado e boa tarde a todos. Não, eu fico pensando, Felipe Couto, né, sendo no ataque do Grêmio, ia dar caldo. Felipe, quantos graus tem hoje, Pelotas, neste momento? 22, embora eu não goste do número. Eu tenho que aproveitar e dizer era pra ter botado um a mais, cara. Valeu, Filipão. Que o Antônio tá muito errado. Se eu tivesse no ataque do Inter, porra, abrir time. Coitado. Ia ser o primeiro descenso direto da A para C. Que bárbaro. Felipe Couto, quem está colaborando é a nossa universidade, né? E semana que vem a gente está de volta. Semana que vem a gente está de volta. Na verdade, quem está contribuindo com os dados de temperatura é a Embrapa. A universidade tem o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, tem uma estação climatológica lá no KVG, tá? Que antigamente era do UFPEL. E é isso. Não sei mais o que dizer. Não? Então tá. Vamos votar. Isso aí
a renovação da Sufipel, né? Felipe Couto, com pouca idade, mas já está no movimento, e isso é importante para nós. Tem menos de 3 décadas esse rapaz aí. É. Muito bem, legal, obrigado. Olha só, eu quero só fazer uma leitura rapidão da chapa, da composição da chapa, que alega o nome A Sufepel, uma história de lutas, né? A eleição acontece no dia 3 de junho, né? Portanto, mês que vem, e as urnas estão espalhadas em alguns pontos aqui na universidade, no HI, então você fique atento aí às páginas do sindicato. Composição da chapa: Antônio Augusto da Silva Zambuja, Ari Dalvo Roser Carré, Arlete de Araújo de Albuquerque, Barto Olivan Rosa de Farias, Felipe Marques Couto, Carlos Antônio Amaro Brum, Daniel de Alvarenga Berbari, Liliane Griepe, Luzinelli dos Santos Pires, Mara Beatriz Nunes Gomes, Maria Tereza Tavares Fuji, Marilene Terezinha Buriol Farinha, Matheus Ávila Tavares, Sidney Furtado Tarouco, Solange Machado Tonieto e Vitor Hugo Silva dos Santos. Legal? Mais informações nas plataformas de comunicação do Sindicato Assufepel. Voltamos na próxima terça-feira com mais um Assufepel Comunidade, óbvio, com muito mais informações. Não esqueça, Assufepel, 45 anos, uma história de lutas.